Esportes, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. Meu bom dia para você, Samuel Venâncio. Informações importantes do Cruzeiro, tudo isso para ser atualizado aqui no Rádio Esportes. Samuel, diga lá. É isso, Emerson Pansieri, bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes, confirmando 11h37, desde a noite de ontem, Emerson Pansieri, o torcedor do Cruzeiro vivendo um momento aí de muita apreensão, né? Uma bomba que caiu. Com essa informação, o nosso Thiago Reis ontem fazendo o dia a dia do Cruzeiro, em cima do lance, o Thiago conseguiu alguns documentos exclusivos desta negociação que o Cruzeiro tentou com o Al-Wahda dos Emirados Árabes, um prazo para pagamento até segunda-feira, dia 18. O pagamento não foi feito, o acordo não foi fechado, não foi assinado, e aí a determinação da FIFA, punição de 6 pontos, e o Cruzeiro começando a Série B, então, devendo ponto por causa desta punição. Estamos na ponta da linha com o Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor. Saulo, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia sobre esta situação e essa dívida que não foi paga e o Cruzeiro perdendo pontos, sendo punido pela FIFA. O que você pode falar aqui no Rádio Esporte, Saulo? Samuel, bom dia, né, a todos aí, um prazer também. Eu acho que é importante também a gente esclarecer o que aconteceu, porque pode ter sido passada uma imagem de inoperância ou até de descaso nosso. Pelo contrário, nós tentamos de todas as formas resolver esse problema. Desde o dia que nós entramos, lógico, nós sabíamos muito bem dessa dívida, nós sabíamos que tinha prazo e tudo mais. E nós tentamos recursos de todas as formas. Inclusive nós tínhamos praticamente, quase chegamos a contrair empréstimos, mas muitas coisas aconteceram que impossibilitaram, né? Não só do aspecto aí da pandemia, como também do aspecto político, porque as instituições financeiras às vezes ficavam com receio pela insegurança jurídica. Mas nós tentamos até o último minuto levantar o valor, né, que eu não quero, $1 milhão, não é um valor tão pequeno assim, e é difícil às vezes de uma hora para outra conseguir. Tentamos também, através de negociação, estava praticamente, era uma negociação muito boa de um jogador do elenco, jogador novo do elenco, que ia resolver não só essa dívida, mas também a outra dívida que vai vencer no final do mês, o jogador William Bigode, e ia resolver, e as coisas estavam caminhando praticamente quase fechadas quando veio o problema da pandemia, e você sabe o que aconteceu, nenhum clube não teve mais nenhuma negociação. Nós voltamos a uma outra situação, que foi fazer um condomínio igual o nosso adversário fez muito bem aí, para pagar a FIFA inclusive, e a coisa ainda continua andando, mas você sabe que isso delonga, o problema volta a falar dessa situação de momento da pandemia e acaba atrasando essas coisas todas, mas ainda com grande possibilidade de sair, mesmo atrasada, mas ainda pode resolver as outras dívidas que vêm para frente. Então, de forma nenhuma, nós desconhecemos o problema, fomos omissos, pelo contrário, focamos em tudo, mas a dificuldade também maior, Samuel, e a todos os ouvintes, é que o Cruzeiro é completamente um clube desacreditado, é um clube, é chato até falar o termo, né? Dói pra gente, é o clube que mais tem fama de caloteiro, talvez hoje no mundo inteiro. E isso dificulta muito, porque o credor, ele falou de viva voz pra gente, através do representante deles, não o presidente, porque não consegue nem se falar com o presidente, que era impossível acreditar no Cruzeiro agora, porque ficou 5 anos e não teve qualquer tipo de proposta. Mas mesmo assim, nós estávamos em negociação, como estamos ainda, para fazer um acordo que ia sair até ontem. Mas infelizmente, a gente fala com um, fala com o outro, obviamente na língua inglesa, nosso CEO, o Santos ficou focado ontem o dia inteiro para isso, a gente ainda tinha esperança de resolver, como nós recebemos a notificação
deixar bem claro que não foi surpresa de forma nenhuma, como alguém aí noticiou. Nós sabíamos, mas a gente estava tentando. Agora, dinheiro a gente não fabrica, né? Parece que quem fabrica dinheiro é só a gestão anterior. Então, essa situação é uma situação muito delicada, muito difícil, dói demais na gente. Depois que a gente está lá com esse sacrifício todo, receber um revés desse, mas ainda nós temos uma esperança de tentar reverter. Não estou dizendo que possa sair e que nem é garantido, porque a proposta nossa que o Sandro fez na segunda-feira, ela certamente pode ter um resultado favorável hoje. Não sei se isso poderia reverter, mesmo que seria um acordo de adiamento dando uma parcela de entrada, e o restante eles iam conceder mais um prazo aí de 30, 60 dias. Mas é uma negociação ainda que depende ainda da resposta deles. Nós estamos tentando e com esperança, né? Nem que seja pequena, mas vamos aguardar. Quem sabe a gente consegue, mas sem dar esperança realmente, porque é uma situação muito difícil e que nós inclusive chegamos a dar conhecimento aos futuros candidatos. Inclusive até ontem nós voltamos a falar com eles também do que nós estávamos vivendo, mas sem querer julgar a responsabilidade para outros, porque eu acho que ninguém tem culpa, porque foi uma situação que realmente nós pegamos o clube pré-falido, né? Vamos dizer, e estamos tentando colocar ele pelo menos nos trilhos de novo. Ô Saulo, quando vocês viram que a negociação estava em dificuldade com o Al-Wahda, vocês procuraram alguma outra forma? Como que foi conduzido esse processo de tentar um empréstimo, de buscar ajuda com parceiros, enfim, como que vocês conduziram essa situação para se tentar evitar e para conseguir esses 5 milhões para fazer o pagamento? Inicialmente, a coisa estava caminhando de uma forma que ia sair esse acordo, o que a gente fala com um representante e depois tem um diretor que é subordinado a esse representante diretamente na Arábia. Para você ter uma ideia, nós compramos passagem praticamente para todos os países, origem dos clubes que têm crédito com o Cruzeiro. E as passagens foram canceladas, obviamente não teve nem multa, porque foi o problema da pandemia, e iriam para lá o Argolo, iria o Cris, e também o outro nosso advogado da Toca, cada um, inclusive ia ser em duas etapas, alguns iriam para a América do Sul, América do Norte, onde tem também dívidas, e o outro nessa, não só na Holanda, mas também em outros países que nós temos que existe crédito. Essas passagens, porque nós achávamos que pessoalmente a coisa seria resolvida. Seria muito mais fácil você falar, né, se apresentar e mostrar. Foi também, nós tivemos esse revés também. Nós tentamos de todo jeito, como você falou, os empréstimos, mas os bancos hoje, eles estão praticamente fechados para qualquer tipo de empréstimo. Então nós encontramos todas as dificuldades possíveis, né? Fomos até para esse condomínio que eu acabei de falar, de jogadores, utilizado por outros clubes, né? Mas infelizmente nós não conseguimos. Estamos até para sair um novo empréstimo, pode ser que saia agora atrasado, e a gente estava com esperança, e nós não conseguimos esse valor. E aí aconteceu essa situação, mas quero deixar bem claro que nós, em um momento, nós deixamos de negociar e tentar, mas não conseguimos. Estamos aí ainda tentando, como eu falei, tentar um revés aí e ver se a gente recupera esses pontos e fazendo esse acordo. Muito bem, Júnior Brasil, Emerson Pansieri, Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor, com a gente aqui na Itatiaia. Saulo, bom dia. Júnior Brasil. Entendo que tudo isso, prazer é todo meu, viu, Saulo? Vocês têm feito um trabalho hercúleo, com tantas dificuldades, uma herança maldita, mas a sensação vendo tudo isso, houve uma fala, se não me engano, do Dalai Rocha, que até disse, não, a coisa está equacionada. Não teria que, no momento que, primeira coisa, surgiram 2 candidatos à presidência, essa reunião não ter sido feita lá atrás com eles para buscar uma alternativa diante da impossibilidade do Cruzeiro enviar emissários, contratar um emissário lá, um representante que fosse lá, que estivesse lá ao lado e possivelmente tivesse uma certa facilidade, e vão mais além. Às vezes, perder é ganhar. De repente você tem aqui investidores, parceiros, o próprio BMG, você chama, eles que têm clube, temos aqui jogadores altamente promissores, um percentual, seja de um Maurício, de um Kaká, de quem for, precisamos fazer esse negócio, esse dinheiro.
por que também não foi, não sei, às vezes você vai falar até que foi tentado isso, buscado esse tipo de alternativa até para ter essa tranquilidade, porque a sensação é que ficou muito nessa última semana todas as soluções, toda a carga do Conselho para resolver isso. Você fez a pergunta até muito boa para responder. Nós tentamos de todas as formas, nós vamos tentando desde o início, vamos dizer assim, pegamos assim no foco mesmo, uns 30, 40 dias, de tentar resolver o problema e não deixar para a última hora, para justamente a gente sabia que poderia acontecer esse fato. Nós fizemos, você citou aí, não vou citar o nome, não posso citar o nome, mas exatamente o que você falou é o que nós estamos tentando fazer. Mas a dificuldade, Júnior, da pandemia é muito moroso os problemas. E as pessoas falam, né? Você sabe como é quando você está negociando com o banco, com instituição financeira? Não, um diretor fala, não, vai sair segunda-feira, vai sair terça-feira, aguarde mais um pouco. E isso aí acaba também a gente ficando com esperança e achando que a coisa vai ser resolvida e muitas vezes não são resolvidas. Quando há o representante lá, nós achamos o seguinte, nós tentamos também uma pessoa que tivesse contato somente nos outros, nós já tivemos praticamente êxito a negociação já está aí adiantada para pelo menos prorrogar. Não vai ter desconto, não vai ter nada, mas pelo menos para prorrogar, para a gente ganhar fôlego. Mas nós achamos que nós não conseguimos achar uma pessoa que tivesse mesmo acesso somente a essa primeira dívida, até mesmo para a dificuldade, porque eles são muçulmanos, eles têm outro tipo de comportamento em negociação. E a falta de crédito do Cruzeiro foi a pior coisa que nós enfrentamos. Se o Cruzeiro tivesse ido lá o ano passado, dividido isso em 10, 15 vezes, eu tenho certeza que eles teriam aceito. Mas eles foram muito claros nesse ponto, falaram que não queria, que estava difícil fazer a negociação. Mesmo assim, a gente foi insistindo, e nós não conseguimos levantar esse dinheiro, por causa, como eu te falei, é muito difícil a gente conseguir alguma coisa numa situação dessa, não só de você não ter crédito, como também está nessa situação de pandemia que os bancos praticamente você não consegue tirar financiamento nenhum, a não ser uma empresa que já tem uma tradição, etc. A minha empresa consegue. Eu tirei nesse período, não vou negar. Mas é diferente, uma empresa de 38 anos que nunca pagou um título atrasado. Agora, quando você vai falar em Cruzeiro, tudo fica quase impossível de reverter, né? Mas, infelizmente, aconteceu isso, mas em nenhum momento nós deixamos de ser omisso e tentamos fazer o melhor, não. Ô Saulo, até em cima dessa tentativa que segue de um acordo com os árabes, o nosso Thiago Reis, ele teve acesso a um documento enviado na sexta-feira, dia 15, que o Cruzeiro deu algumas justificativas sobre a Covid, a questão da variação cambial. Vocês receberam também esse documento com a Al-Wahda falando que estava difícil negociar, que o Cruzeiro teve muito tempo e mesmo assim segue essa negociação? Antes de mais nada, eu esqueci de responder ao Júnior aí sobre o problema do Dalai, da fala do Dalai. Eu até não tive, assim, para te falar a verdade, acesso ao que ele falou, mas o Dalai é uma pessoa que tem um espírito assim, muito otimista, e pelo fato do clamor de querer resolver a coisa, ansioso, ele talvez possa ter precipitado nas palavras e não falado da forma que deveria falar, porque em todos os momentos que você mesmo, né, sempre me perguntou, você sabe, nós estamos em negociação, como estávamos, como estamos. Então talvez seja isso, ele pode ter sido um pouco precipitado, mas ele, coitado, também está sofrendo tanta pressão aí, os problemas políticos, ele é o presidente de fato, o Cruzeiro, eu sou apenas do gestor, e ele possa ter cometido algum deslize, mas tudo no sentido construtivo, não no sentido de obviamente, de enganar nada, mas a ânsia de querer resolver o problema como todos nós estávamos, né? Quanto à sua pergunta, você podia repetir de novo, eu entendi parte dela só, como que é? A negociação, ela segue, mesmo com um documento, o Thiago Reis teve acesso, que o Al-Wahda enviou na sexta, falando sobre as justificativas do Cruzeiro, que o Cruzeiro teve muito tempo para pagar, desde que a dívida foi contraída lá em 2016 e que não pagou. Mesmo assim, vocês continuam negociando e você teve conhecimento desse documento? Porque a pessoa que nós estamos, representante nós, vamos dizer assim, que é uma pessoa ligada a um diretor nosso,
ele estava em contato e ele manifestou uma certa esperança. Lógico, mesmo com esse documento, nós passamos esse documento para ele e ele manifestou que ainda tinha chance, que ele estava conversando com o diretor do clube. E aí nós continuamos e acreditamos que ia ter uma solução. Mas a gente, isso foi falado assim, sinceramente, nessas últimas 3 reuniões nossas, normalmente nós fizemos, semana passada, acho que quarta-feira, e segunda e quarta e quinta também nós fizemos uma extra. Nós temos que arrumar o dinheiro, isso não vai resolver o problema, nós vamos adiar o problema para 30 dias. Mas quando você está numa situação assim quase irreversível, se puder adiar 15 dias, 20 dias é melhor do que nada. Então é muita coisa. Eu queria até deixar claro também, né, vocês talvez não sabem, nós pagamos também nessa semana um débito também da FIFA do jogador Pedro Rocha. Então você vê como nós não divulgamos isso, porque a gente estava querendo divulgar na hora que resolvesse essa segunda etapa. E em nenhum momento foi divulgado isso. E se a gente não pagasse, a gente ia ser proibido em 3 janelas, que é o direito econômico, né, do jogador do Juventus, que foi o formador de base do Pedro Rocha. Então é uma situação que você vê que a gente apaga um fogo e fica, né, como se diz, ladeando, enfrentando outros problemas. Isso acaba, às vezes, realmente chega numa situação quase insustentável. Mas nós, em nenhum momento, falamos e vamos continuar até o dia 31 tentando resolver. E tem algumas coisas para sair aí. A nossa preocupação também, paralelamente, é de pagar a folha de pagamento, certo? E isso aí está para sair aí. Essa semana ainda a gente tentar atualizar, ou pelo menos um mês dos jogadores, porque a administrativa é só um mês atrasado. E talvez até os 2 meses, mas nossa ideia era sair, sinceramente, com tudo em dia. Mas, infelizmente, tudo na vida a gente não consegue. Mas a situação que deixaram o Cruzeiro é muito triste. É lamentável demais e decepcionante para a gente, depois de um esforço desse, a gente tomar esse revés. A turma ficou um pouco derrotada, eu não vou negar para vocês, ninguém dormiu direito, mas nós ainda vamos tentar. Nós temos uma última esperança aí e temos chance aí. Saulo, aqui é o Pansieri. Eu queria te perguntar, Saulo, a respeito das outras dívidas. Hoje, dia 20 de maio, amanhã tem a eleição do Cruzeiro, dia 21. Qual posição que você, como membro do Conselho Gestor do Cruzeiro, pode passar em relação à dívida do William, do Caicedo, outras questões que o Cruzeiro precisa pagar ainda e resolver, que também é um problema, que são dívidas na FIFA? No Caicedo, a negociação praticamente, eu não posso falar oficial, mas está bem adiantada para nós ganharmos parcelamento ou então eles aceitarem participação de jogador, que está bem encaminhada. Mas como ela é um pouco mais para frente, nós estávamos focando, e obviamente, nessas 2 dívidas, e a segunda, que é do William Bigode. Nós passamos essa preocupação para os 2 novos candidatos, e ambos disseram que tem condição de resolver essa situação. Então, não que a gente está tranquilo, nós estamos tentando evitar isso, né? Passar o problema para eles, mas nós temos também, como eu já disse aqui, esse modelo de contrato que foi utilizado pelo nosso concorrente, que é um condomínio de jogadores e participação de empresários que compram cotas e etc. Isso está bem adiantado. Eu posso dizer para vocês que nós estamos com muita esperança de sair, como também pode não sair, não quero criar expectativa. E se ele sair, ele está resolvido, ele sai até a semana que vem, então, e aí já está resolvido o problema do Bigode tranquilamente, e ainda sobra alguma coisa para o caixa do Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, para não acontecer mais, os dois candidatos, ambos, falaram que tem condição de resolver, e o que nos conforta muito. Ô Saulo, para a gente fechar, o balanço de 2019, vocês já receberam da MUR a auditoria? Como que está essa situação? Sim, nós devemos estar publicando, eu não sei se amanhã, a ideia nossa é publicar amanhã no máximo, está para sair aí. Posso adiantar, são mais de 300 milhões de prejuízo, nós pagamos mais de 120 milhões de juros. Então, é muito isso. Muito bem. Tá aí o Saulo Frois, quando ele falava sobre o balanço, a conexão foi perdida, um déficit de mais de 300 milhões de reais em 2019. É esse balanço que vai mostrar a real situação do Cruzeiro. Então o clube aguarda aí para publicar este balanço. Ele ainda precisa ser votado
pelo Conselho Deliberativo.